O que que era o Rábula? Era um advogado que não tinha exame da OAB, porque também na época não existia a obrigação do exame da OAB. E pior, não tinha faculdade, porque as faculdades no Brasil começaram em 1827. E a primeira Constituição do Brasil se deu em 1824, na época do Império de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Era um outro Brasil, um Brasil praticamente de 200 anos atrás. E lá no vídeo, eu achei que eu tinha comentado alguma coisa assim fora, eu comentei exatamente aquilo que eu sempre externei e penso até hoje. Inclusive fiz um comparativo muito interessante, que na época faltava advogados, tinha que se nomear qualquer um, faltava advogados porque não tinha o quê? Faculdade. Ou se tinha faculdade, tinha poucos, ou existiam poucos, havia poucos advogados causídicos. Então, se permitia a figura do Rábula. Hoje em dia existe milhares de faculdades, universidades que te dão um curso de direito para você se tornar um bacharel em direito, ter o bacharelado. No entanto, todavia, se faz um filtro para diminuir o número de causídicos, porque só pode ser causídicos mesmo sendo formado se você passar no exame da OAB. Obrigação essa que se deu em 1994. Antes, você poderia ser simplesmente formado, já estava automaticamente inscrito na OAB, já estava com a carteira da OAB. E a pessoa não entendeu exatamente o que eu disse lá no vídeo. É que são tempos. Há 200 anos atrás, não existia nem a OAB, porque a OAB foi acontecer depois do Instituto da OAB em 1930. Ou seja, praticamente há 100 anos depois, porque as primeiras faculdades se deram em 1827. Em 1930 é que começaram a se organizarem para proteger os advogados, entre aspas, ou os direitos. Uma outra coisa interessante sobre isso é que hoje em dia, atualmente, existe muito mais faculdades do que na época que era apenas duas, uma em São Paulo e outra em Olinda, Pernambuco. Uma outra coisa, nós temos um Ministério da Educação e da Cultura que tem que analisar como andam as faculdades, se elas são irregulares, se elas não servem, se elas não tiraram nota 4 ou 5, elas têm que rever seus conceitos para não serem fechadas. Existe uma fiscalização nesse sentido. Então, o que eu quero dizer, quando uma pessoa passa, ela é aprovada num curso de direito, uma universidade que é regulamentada pelo MEC, precisa fazer mais exame ainda para aprovar o que na época era centro acadêmico? Precisa, não precisa, sem falar que tem um outro dado. Qual é o dado? Que, pelo menos na minha época tinha, talvez continue, porque é coisa do governo Lula isso, essa exigência. No final do curso você faz o ENAD, que é o Exame Nacional do Desempenho Estudantil, ou propriamente faculdade, o terceiro ensino, vamos chamar assim. E aquilo ali já serve também de nota, para ver se a faculdade é boa mesmo, caso o aluno tire boas notas no ENAD. Se ele tirou boa nota no ENAD, quer dizer que tudo que ele aprendeu na faculdade está dentro dos conformes, e essa nota do ENAD poderia servir como a própria prova da OAB, e assim encaminhar o mesmo, já direto, inscrito na OAB. Porque você é um bacharel em direito, e o que é mais? Nada. Só se você for para um concurso público, porque você não é mais nada. Você é obrigado a ser advogado. Em outras palavras, obrigado a fazer o exame da OAB. Em outras palavras, parece que o exame da OAB tem mais importância do que o próprio curso da faculdade, do que propriamente o estágio. Inclusive, por incrível que pareça, tinha gente que chegava a fazer o exame da OAB no primeiro período ou segundo período, às vezes até passava e pedia, na época, para que a justiça garantisse o direito. E quando ele encerrar o curso, já está garantido, porque já passou. Aí teve um caso que tinha ido para frente, não sei se voltou, pelo fato que tem recurso, enfim. Então, tem que analisar o caso, as coisas como elas são. E aqui nesse canal eu fiz um comentário referente à não exigência agora de você tirar a sua carteira, a sua primeira habilitação, pelas autoescolas. Você pode tirar de modo, o quê? Autônomo. Você não precisa se matricular numa autoescola para ter a formação.
condutor de habilitação. Você sim tem que ter uma carga horária de aulas, acho que é práticas, teóricas talvez não vai ser tão obrigatória assim, sim prática, mas é as aulas práticas e pronto. Agora, raciocine com esse exemplo, que foi o governo Lula que permitiu isso. Por que não vale para o direito, se nós temos aulas práticas, a partir do sexto período até o 10º, ou seja, a partir do terceiro ano, são 2 anos de prática. Florence não, Florence. Aí não entra na cabeça do maluquete ou da maluquete esquerdista, que não consegue enxergar, não, porque se não está escrito na OAB, é falso advogado. Quem que disse? Quantos canalhas, quantos vagabundos que estão inscritos na OAB? Quantos advogados presos na cadeia que estão inscritos na OAB? Sendo antes de 94 ou até depois de 94 que passaram, muitas das vezes, pela sorte, no exame. Quantos chegaram a falar para mim, pô, eu nem sei como eu passei. Foi tudo no chute, no chutômetro. E o outro, às vezes, se dedicou, chegou num momento, estava um pouco incomodado, sim, agitado, com uma infelicidade do dia anterior e deu um branco na hora e não conseguiu. É um exame maravilhoso nesse sentido? Quer dizer alguma coisa? Na realidade, o que a OAB tem que fazer é investigar caráter. Aliás, quem compete em ver se o futuro advogado sabe é o MEC. E a OAB tem que investigar a ética, a deontologia, o caráter do sujeito. É isso que é a obrigação dela. Agora, como você explica, advogados que são favoráveis à ervinha, que fumam a ervinha do capeta e outros entorpecentes, sendo que o próprio estatuto da OAB veda isso, sendo que é crime. E muitas vezes nada acontece. Olha só, tem hipocrisia aí. Aí vem, não, porque tem falso advogado. Para acabar com falso advogado, porque ele não está inscrito na OAB, não é isso, querido. É só ver se ele tem faculdade, universidade ou não, e se essa universidade tem a nota ideal do MEC ou se ela é uma instituição reconhecida pelo MEC. Pronto. É simples isso. Não é o simples fato dele ou dela estar inscrita na OAB. Me responda isso. Por que existe gente nos quadros da OAB que provavelmente pode ser até que já foram presidentes de seções, subseções da Santa, hã? E cometeram crimes. Como que pode existir isso? Enquanto isso, pessoas sinceras, pessoas que realmente querem fazer algo pelo Brasil, pelo seu estado, pelo seu município, não pode, por conta de políticos, por conta dessa burocraciazinha, e ficam num limbo profissional. Ser inscrito ou não ser inscrito no exame da OAB não representa absolutamente nada. Não representa caráter, não representa que vai ter uma reputação ilibada. Pegue os casos por aí. Tem a advogada escrita na OAB que matou os pais envenenados. Os pais do marido ou do namorado, eu noticiei aqui, dos sogros. Não acordar. Aí é o Rábula, né? O Rábula. O problema é o Rábula. O Rábula no sentido do começo lá da década de 1800 e pouco, e 20, não vai existir naquele cenário. O Rábula simbólico agora que existe é o que não é inscrito na OAB e que não deveria ter essa pecha, não deveria ter essa marca sobre ele, porque ele, diferentemente do passado, eles não tinham faculdade ou não faziam faculdade por opção, esses atualmente fazem, só que ficam ali na barreira do exame da OAB. Ó, advogada mata sogros envenenada. Ó, sogra, parece que foi sogra. Vamos ver aqui. É, foi ano passado, não é? É. Vamos ver a santa aqui. É, assim, a santa escrita na OAB. Olha aí. A santa. Podia ser o santo, não estou sendo aqui machista. Aí, advogada, aqui, que envenenou família de ex é indiciada por nova tentativa de homicídio. Os psicopatas são advogados. É, eles têm uma mente brilhante. Eles conseguem lá chutar bem chutado e passar no exame. Agora, o que deveria ter, talvez, a cada, quiçá, uns 2, 3 meses, um exame toxicológico desses advogados, ou psíquico dos mesmos, como de alguns psicólogos, como de alguns médicos. Só quem é criança que acredita. Eu acredito no seu ponto de vista. Tem que parafrasear aqui o Marcelo Nova.
Eu acredito. Tá cheio de maluco por aí.